Olá, meus amigos. A gente vai falar hoje um pouco da chamada impugnação ao cumprimento de sentença. O que é isso? É a defesa que o executado apresenta no cumprimento de sentença, ou seja, na execução de um título executivo judicial. O principal título executivo judicial é a sentença condenatória, lógico, temos outros, mas o principal é a sentença condenatória. Qual é a questão que eu quero chamar a atenção aqui? É a seguinte: no código anterior, a impugnação ela só era apresentada após ter havido a penhora. Você tinha a garantia do juízo, o executado era intimado da penhora e aí ele apresentava a impugnação. No novo CPC, a impugnação ela é trazida para o início da fase de cumprimento de sentença. Então, você tem o prazo de 15 dias para o pagamento voluntário, pagamento espontâneo, aí lógico, não vai ter cumprimento de sentença, houve o adimplemento da condenação e, não havendo esse pagamento no prazo de 15 dias, começa a correr automaticamente, sem nova intimação, o prazo de 15 dias para a impugnação ao cumprimento de sentença, que é o artigo 525. Então a impugnação ela é trazida para o início da fase de cumprimento de sentença. Isso cria um problema. Qual é o problema que isso cria? Cria que normalmente a impugnação no novo CPC ela vai ocorrer antes que haja penhora, antes que haja avaliação. E a gente sabe que uma das matérias para impugnação ao cumprimento de sentença é a penhora incorreta ou avaliação errônea. A penhora de um bem que não poderia ter sido penhorado, por exemplo, um bem de família, ou qualquer outro bem penhorável, e a avaliação errônea, uma avaliação ocorrida em desconformidade com o valor de mercado daquele bem penhorado. Bom, mas se a penhora só vai ocorrer depois, assim como a avaliação, só vai ocorrer quando já acabou o prazo para impugnação. Então, como que eu vou alegar essas matérias na execução se eu tinha que ter alegado na impugnação, mas agora a impugnação é no início, quando ainda não ocorreu penhora e nem avaliação? A solução para isso está no 525, parágrafo 11. Ele diz que para penhora, avaliação e outros fatos supervenientes ao prazo para a impugnação, você pode alegar essas matérias por simples petição, ou seja, não é uma nova impugnação, você alega por simples petição essas matérias, ou seja, que um bem não podia ter sido penhorado ou que a avaliação foi errônea, foi equivocada, e você tem o prazo de 15 dias contados da ciência desse ato, desse fato, para alegar isso nos autos da própria execução. Então, agora se ocorre a penhora ou a avaliação após o prazo para impugnação, o executado pode se insurgir, claro, contra essas questões, é uma decorrência do contraditório, mas ele vai fazer isso por uma simples petição avulsa nos autos da própria execução. Então, fica aí a dica de hoje. Continuem nos acompanhando no YouTube, no Instagram, no Facebook, dá lá a curtida na nossa página e também no nosso site www.tudodonCPC.com.br. Tamo juntos, ficamos por aqui, um abraço e até a próxima!